O Ibovespa tem apresentado muitas quedas bruscas nos últimos meses. Quando esse índice sobe, todo mundo fica contente, mas quando cai, é bastante preocupante. Acho que preocupa todo mundo, né? Você consegue dormir tranquilamente tendo uma carteira de ações em suas mãos? Eu consigo. O vídeo apresenta uma carteira de ações real composta por 5 ações que foram adquiridas bem antes do início da pandemia da Covid-19. Essa carteira ficou sem movimentação. De lá para cá eu não movimentei nada fisicamente. Ficou parado com a mesma quantidade. A gente pode ver na posição de 31 de dezembro de 2019 e outra aqui em 31 de março de 2023. Deixei essa carteira de ações sem movimentar também porque gostaria de saber a eficácia de uma carteira de ações no longo prazo. Apesar que 3 anos não é tão longo prazo, mas já dá para sentir o efeito da carteira no médio e longo prazo. Então comprei ações que pagam dividendos periodicamente, considerando os valores de ponta a ponta de dezembro de 2019 a março de 2023, houve valorização de cerca de 22% na carteira, enquanto o Ibovespa recuou cerca de 12%. Durante esse período de, inatividade, a carteira produziu rendimentos que foram reaplicados em outras carteiras de ações semelhante, uma carteira separada desta, né? Sem misturar com a carteira original, para saber o efeito no seu estado mais puro possível. Neste vídeo, vamos fazer uma análise de rentabilidade mediante técnicas de avaliação de ativos financeiros baseadas em matemática financeira, mostrando passo a passo a rentabilidade efetiva da carteira, mas não precisa se preocupar porque já fiz os cálculos, eu só vou mostrar o resultado, vou explicar como foi feito, sem entrar muito em detalhes. Aí eu explico o que aconteceu durante todo esse período e como foi calculada a rentabilidade da carteira. Vamos mostrar também gráfico, e esse gráfico dá para comparar com subidas e descidas, ou seja, com altas e baixas do Ibovespa. Ele segue mais ou menos a mesma linha, a mesma tendência. A maioria deve conhecer, mas só para lembrar, o Ibovespa, ou Ibov, né, como é conhecido, é o principal indicador do mercado de ações no Brasil. É o índice que mede o desempenho das ações de empresas com grande volume de negociações na B3, a Bolsa Brasileira principal, refletindo a alta ou baixa em função dos preços e volumes negociados diariamente. O Ibovespa é uma carteira teórica de ações composta por cerca de 80 empresas, base em maio de 2023, de diversos ramos, tais como Petrobras, Vale, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Alpargatas, Semig, Gerdau, Pão de Açúcar e muitas outras empresas de diversos ramos. E essa carteira teórica é reavaliada a cada 4 meses. Cada mudança no ponto, quer dizer, de um ponto para outro, significa R$1 de diferença. Por exemplo, se a carteira é de 100 mil pontos, ela representa um valor de R$100 mil. E se subiu para 115 mil pontos, significa que houve acréscimo aí de R$15 mil. Meu nome é Masakazu Rode, ou Massa, e vamos agora fazer a análise da carteira. Análise financeira, né? Matemática. Ibovespa teve esse movimento. Dezembro de 2019 saiu de 115.645 para 73.019 em março, já no início da pandemia. Depois recuperou, foi subindo até dezembro de 2020, já estava em 119.017, recuperando a perda
do período. Em maio de 2021 estava em 126.215. Em dezembro voltou a 101.915. Depois subiu mais um pouco. Em dezembro de 2022 chegou a 109.735. Em março, 101.882. Daqui para cá, de 115.645 para 101.882, foi uma perda de quase 12%. A minha carteira de ações ficou assim: 41.763 em dezembro de 2019, caiu para 27.713, bem significativo, em março de 2020. Depois foi recuperando, chegou em dezembro de 2020 já bastante valorizado em relação a um ano antes. E bateu o pico em maio de 2021 com 71.690. Se eu tivesse vendido seria bom, mas não era esse o objetivo. Aí caiu para 49.404, em dezembro recuperou um pouco. Em dezembro de 2022 foi para 55.253 e em março 50.770. Ainda com valorização de 22% em relação a 3 anos e 3 meses atrás. Isso acompanha mais ou menos o movimento do Ibovespa. Vamos colocar os dois gráficos simultaneamente. Aqui em março caiu, depois foi recuperando, atingiu o pico aqui no meado de 2021, caiu mais um pouco, recuperou, caiu um pouco para dezembro, caiu para 109.735, depois caiu para 101.882. Ou seja, aqui no caso do Ibovespa teve uma perda efetiva de 12%, 11,9%, né, desvalorização. Enquanto a carteira teve um ganho de 22%. A gente não pode considerar somente a valorização da carteira, porque enquanto isso, nesse período todo, houve pagamento de dividendos, né? Dividendos, JCP e outros benefícios. Então a gente tem que considerar esses movimentos também dentro dessa carteira. Eu fiz vários cálculos, né? Partindo do valor que tinha em dezembro de 2019, a primeira coluna foi até 30 de março de 2023, que rendeu em 1.186 dias 90%, 90,13% acumuladamente, considerando dividendos recebidos, JCP, né? Mais a valorização da carteira. Ou seja, média de 22, praticamente 22% ao ano, durante 3 anos e 3 meses. É uma boa rentabilidade. O cálculo foi feito assim: então, em dezembro de 2019, inicia como se a gente tivesse feito um investimento inicial nesse valor. Durante esse período, houve movimentação de valor. Por exemplo, em 7/2 houve crédito de JCP de Petrobras, tá em todas as colunas. Dividendos, a Gerdau, taxa de custódia. Essa taxa de custódia, se não me engano, foi até maio. Tá? Depois disso foi isentado. E assim, sucessivamente. Então, todos os movimentos você coloca aqui no fluxo. Então, apurando esse fluxo, no período de 1.186 dias, deu uma taxa diária de retorno de 0,054191%, que em 1.186 dias dá 90,13%, ou 21,86% média anual.
Agora, se eu considerasse somente de 31 de dezembro de 2019 até 30 de dezembro de 2022, teria um retorno acumulado de 95,6%. Mas isso não vale porque, como eu não realizei, não valorizou tudo isso. Se considerasse somente de dezembro de 2019 até dezembro de 2021, 2 anos, seria 57% acumulado no período, que corresponderia a 25,3% como média anual. E se fosse somente um ano, teria uma rentabilidade maior ainda, 43,2% no período. Agora, se considerasse de dezembro de 2019 até 31 de março de 2020, seria uma perda. Conclusão desse pequeno caso real. Se você montar uma carteira de ações com ações selecionadas a dedo, você pode colocar no baú, como eu fiz, fechar a tampa e dormir tranquilamente. Lógico que o colocar no baú é em sentido figurado, porque hoje em dia é tudo digital, né? O que eu quis mostrar nesse vídeo é que se você fizer uma boa escolha de ações, é lógico que todas elas vão ter altas e baixas, vai subir bastante, vai descer bastante. Se a economia for bem, ou razoável, né? Na média, rende o suficientemente bem para garantir a rentabilidade, considerada a valorização da carteira, mais os recebimentos de dividendos e JCPs. Espero ter dado uma boa visão sobre carteira de longo prazo neste vídeo. E se você não está inscrito ainda, inscreva-se e acione o sininho da notificação, que a gente vai postar muitos vídeos desse tipo no canal. Até o próximo vídeo.